Nosso tema desse vídeo está ligado às questões da alfabetização e do letramento. Então, podemos começar perguntando, ambos se referem à mesma coisa, a aprender a ler e escrever? São totalmente diferentes? São antagônicos? São conflitantes? Se eu abordo o letramento, eu não posso abordar a alfabetização? Ou se eu falo em alfabetização, estou excluindo o letramento? Então, vamos caminhar juntos para podermos compreender um pouco mais e refletirmos um pouco mais a respeito desses fatos, né, dessas noções. Então, o letramento está muito ligado a todo o conhecimento que a criança ou qualquer um vai desenvolvendo ao longo de toda a vida a respeito do ler e do escrever, principalmente a respeito dos gêneros de textos, né, da diversidade de tipos de textos que nós encontramos. Nós encontramos contos, nós encontramos dicionários, nós encontramos reportagens, nós encontramos entrevistas, receitas de bolo, manuais de instrução. A diversidade é muito grande de tipos de textos chamados gêneros textuais. Assim como a criança vai descobrindo por que se escreve, o que é que se escreve, o sentido do escrito, que todo escrito tem sentido, traz informação, ou seja, tem um contexto social de produção da escrita, tem uma função social, os gêneros têm características típicas que definem cada gênero. A criançada pode, descobrindo ao longo do tempo, todas essas características que são propriedades dos textos. Que os textos, então, têm funções, os textos têm sentidos e os textos têm suas próprias características. Que ela vai descobrindo ao longo da vida. Então, a criança que vê a mãe tomando nota, por exemplo, ela pode perguntar para a mãe assim: você vai ao supermercado? E a mãe responde: sim, eu estou fazendo a lista aqui de coisas que eu vou comprar no supermercado. E a criança fala: então, não se esqueça de comprar chocolate para mim quando você for. Ora, se a criança sabe que a mãe está escrevendo, a criança pressupôs que fosse uma lista de compras, quer dizer, qual é a função. Então, isso é conhecimento que nós categorizamos como um conhecimento de letramento, isso é letramento. Agora, essa criança não sabe ler o que a mãe está escrevendo, ela não sabe identificar as palavras que a mãe escreveu, e nesse caso ela não está alfabetizada. Então, esse conhecimento que as crianças vão adquirindo, vão construindo ao longo de suas vidas, na medida que interagem com pessoas e com os textos, chama-se letramento. O letramento é um processo que dura a vida toda, né? Nós, adultos, já muito letrados, mas temos muito que aprender ainda. Todo dia nós podemos ter oportunidade de entrar em contato com um novo gênero. Um desses dias eu encontro uma colega que diz assim: nossa, eu estou fazendo um contrato de locação, nunca tinha alugado nada, mas que coisa complicada esses contratos, a gente não entende muito bem o que está escrito lá. Claro, um contrato, né, aí no caso, é um gênero textual, um contrato de locação que tem suas características, tem o seu vocabulário próprio. Então, embora adulta, embora uma pessoa de alto nível educacional, ela não possui experiência com esse tipo de texto, com esse gênero de texto. Então, o letramento nosso pode ir crescendo a vida toda. O que seria a alfabetização? A alfabetização, na realidade, é um aprendizado, é um conhecimento que diz respeito a como eu leio, a aprender a ler e aprender a escrever. Ou seja, aprender a decodificar, na medida que eu olho uma palavra, eu identifico letras, eu atribuo valor sonoro àquelas letras, e aquilo que era impresso, escrito, se transforma em linguagem oral, ou pensada, ou falada, ou subarticulada, mas se transforma em oralidade. Então, letras se transformam em palavras, palavras da linguagem oral, que serão aí interpretadas, às quais serão atribuídos significados, sentidos. Então, esse é o ato de ler. E, ao mesmo tempo, nós podemos falar no codificar. O que seria, então, codificar? Codificar é eu partir da minha linguagem falada,
eu pensar uma palavra, identificar os sons que esta palavra tem e ir transformando os sons da fala em letras, é claro que aí de acordo com as regras que a ortografia, que a convenção ortográfica de cada língua vai estipulando para cada momento, enfim, da existência dessa língua. Então, nós temos duas características quando a gente fala em alfabetização, dois aspectos. Um, que é ler, e para ler é necessário identificar as letras e não simplesmente saber nomear as letras, mas saber atribuir valor sonoro às letras. Ir gradativamente atribuindo esses valores sonoros às sílabas que compõem as palavras, ir retendo essas sílabas na memória de curto prazo e depois juntar, né, fazer a síntese para daí identificar qual é a palavra. Quando nós escrevemos, como eu disse, o movimento é inverso. Partimos da palavra falada, vamos identificando os sons que esta palavra tem e vamos convertendo os sons em letras e traçando ou digitando as letras. Então, alfabetizar significa levar uma criança a ser capaz de codificar, ou seja, escrever e decodificar. Mas codificar, decodificar qualquer palavra. Uma criança que tem aí um repertório de 10 palavras, que ela memorizou, que ela viu, ela vê com grande frequência nos textos que são apresentados para ela, ou nome de pessoas, enfim, palavras conhecidas, ela tem lá um repertório de 10, 15 palavras, ela já está alfabetizada? Não, ela não está alfabetizada. Puxa, mas ela também já escreve aí uma série de palavras, escreve o nome dela, escreve uma outra palavra que ela memorizou. Ela não está alfabetizada? Não, não está alfabetizada. O conceito de alfabetização também implica o novo, o novo. Ser capaz de escrever toda e qualquer palavra, ser capaz de ler toda e qualquer palavra, não só aquelas palavras que foram memorizadas de antemão, quer seja para serem lidas, quer seja para serem escritas. Então, a alfabetização implica essa habilidade de uma leitura autônoma, do sujeito ser capaz de fazer leituras de palavras as mais diversificadas, palavras que ele ainda não, que ele, ela, enfim, a criança ainda não conhece, ainda não viu, não faz parte do repertório. Então, isso é estar alfabetizado. Muito bem. Então, como é que nós vamos lidar no contexto educacional? Nós vamos lidar com a questão do letramento. O que é mais importante, letrar ou alfabetizar? Então, eu diria que talvez aí haja um equívoco nessa pergunta: o que é mais importante, letrar ou alfabetizar? Eu estou seguro de que é melhor pensarmos que letramento e alfabetização são dois aspectos fundamentais do desenvolvimento do sujeito na aquisição da leitura e da escrita em todos os seus aspectos. Porque quando nós falamos em ler e escrever, no ato de ler e escrever, não é simplesmente desenhar letras, saber sons de letras, é muito mais do que isso. É saber a função social da escrita, é conhecer os sentidos dos textos, ou saber que os textos transmitem informações, transmitem sentidos, significados, é reconhecer a diversidade de gêneros que estão aí presentes no mundo e que têm suas mais diversas funções, tudo é importante. Agora, tem um momento da vida em que a criança tem que ser alfabetizada. Então, para nós, o nosso sistema educacional, formalmente e oficialmente, a idade de alfabetizar é aos 6 anos de idade, quando a criança começa o primeiro ano do ensino fundamental. E aí a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela determina os 2 primeiros anos do ensino fundamental como sendo anos cuja ênfase deve ser no processo de alfabetização, ou seja, de levar as crianças a dominarem esse processo de decodificar e codificar. É claro que nós não podemos imaginar uma situação na qual, ao mesmo tempo, e durante todo o tempo que nós temos de uma aula, abordar também o conhecimento envolvido aí na noção de letramento. Né? A criança começar a ter contato com os vários gêneros textuais, se familiarizar com esses gêneros,
compreender que tipo de mensagem eles trazem, o tipo de função que eles têm, quando são usados, quais são suas características, de modo que a criança pode olhar, por exemplo, uma história em quadrinhos e falar assim, quero que você leia para mim esse quadrinho da Mônica, do Pato Donald, enfim, qualquer que seja a história em quadrinhos. Ou a criança pode dizer assim, conta essa história para mim, aqui tem um conto, conta essa história para mim. Eu adoro essa história da Branca de Neve ou da Princesa X, Y, Z, ela sabe que é um conto. Né? Olha, aqui tem uma receita. A criança pode fazer uma receita para mim. Olha, mãe, isso aqui é a receita de um bolo. Você faz esse bolo, ele parece legal, ele parece gostoso. É claro que tudo isso diz respeito à questão do letramento e nós não podemos negar a importância. Mas tem um momento em que nós devemos colocar o foco da criança não no sentido do texto, não na função social do texto, mas nas características intrínsecas, metafonológicas do texto, no sistema notacional, como é que ele funciona. Que de um lado nós temos letras, e essas letras representam os tons. Tudo que eu falo pode virar letra, todas as letras podem virar tons. Quem são essas letras? Que sons que elas têm? Então, a criança saber desenhar as letras, nomear as letras, identificar as letras, saber que elas escrevem palavras e que elas representam sons. Então, nós temos que ter um momento de alfabetização. Via de regra, a alfabetização ela requer um certo período de tempo, diferente do letramento, né, que é a vida toda, como nós estávamos falando. A alfabetização ela se refere ao domínio. Quando a criança começou a codificar, decodificar, e ela tem uma prática de leitura e uma prática de escrita, ela vai ganhar fluência. E daí vem a fluência, a rapidez com que ela vai ler, com que ela vai escrever, a precisão com que ela vai ler e vai escrever, a prosódia, o domínio da prosódia, a facilidade que ela vai ter para compreender um texto na medida que tem fluência. Agora, tudo isso, obviamente, depende de um processo específico de alfabetização. Então, para alfabetizar uma criança, nós temos que ter práticas sistemáticas, regulares, explícitas, frequentes, que a levem a compreender como esse sistema de letras se transformando em sons, sons se transformando em letras, funciona. Eu, durante muitos anos, dirigi e trabalhei no Instituto, era o Instituto Cefac, e nós fazíamos o atendimento de crianças e jovens que vinham de todo canto da cidade de São Paulo, inclusive muitas vezes até mesmo de fora de São Paulo, em cidades vizinhas, para serem atendidos, o atendimento era gratuito, enfim, e nós tínhamos um volume muito grande de crianças e jovens também que nos procuravam. Então, era muito comum recebemos lá no Instituto jovens ou crianças de 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, que chegavam para nós para silábicas, ou silábicas sem valor sonoro, um número muito grande de crianças. E o que nós constatávamos é que nem toda criança que chega aos 11, 12 anos e que ainda não lê e não escreve, tem necessariamente um quadro ou de dislexia, ou de um transtorno, ou de qualquer outro tipo de transtorno. Muitas crianças tinham um potencial de aprendizagem muito bom. O problema é que elas estavam letradas, mas não estavam alfabetizadas. Então, eu gostava muito de apresentar para essas crianças uma série de textos, de gêneros textuais. Né? Então, mostrava uma revistinha, a criança falava, isso daí é uma revista, é uma história em quadrinhos, ela identificava muitas vezes o personagem, os personagens que compunham aquela historinha, identificavam uma receita de bolo, ou uma receita de um outro prato qualquer, identificavam ali um texto com instruções de como fazer alguma coisa, diziam que era a ideia para a gente, por exemplo, quando eu perguntava, isso daqui o que que é? Isso daí é para instrução, é manual de instrução. E o que é um manual de instrução? Ensina como a gente faz as coisas, como vai montar, por exemplo, essa peça, essa cama, ou o armário, a criança sabe. Ela sabe a função do texto, ela sabe que tipo de informação está lá dentro. Mas se a gente pedisse para que elas lessem uma palavra sequer, uma palavra qualquer,
ou da receita, ou dos quadrinhos, ou de todo tipo de texto que a gente estava apresentando, essas crianças não sabiam ler absolutamente nada. Ou seja, elas tinham um certo grau de letramento, mas não estavam alfabetizadas. E eu pergunto, e o que vai acontecer com essas crianças? Essas crianças chegam no quinto, sexto ano, sem ler, sem escrever, o risco de abandono escolar enfim, delas desistirem da aprendizagem é muito grande. Então, nós temos que alfabetizar o mais rapidamente possível, de preferência nos darmos um ano para alfabetizar, já no primeiro ano, e no segundo ano já desenvolver toda uma consistência, né? Criar uma alfabetização solidificada, sólida, fluente, porque as crianças aí sim têm uma oportunidade de serem autônomas na sua leitura, autônomas na sua escrita, que possam ler e escrever nos mais diversos momentos da vida, escolher os seus textos, e daí é que nós vamos ver que o letramento realmente vai como se fosse uma explosão, né? Principalmente se nós conseguimos conduzir essas crianças para o encantamento com a leitura e com a escrita. Então, para finalizar esse nosso vídeo, eu diria que devemos letrar e alfabetizar. Letramento como uma experiência de vida toda, e alfabetizar como uma experiência em determinada etapa da vida, que tenha metodologia, que tenha estratégia, que tenha definição clara de quais são os objetivos, os conhecimentos a serem desenvolvidos. Então, até o nosso próximo encontro.